Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre um assunto que todo mundo está falando hoje em dia, sobre essa recente mudança que aconteceu na pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um guia, né, de nutrição, de boa alimentação, que serviu durante muitas décadas para orientar muitos profissionais de saúde a educarem as pessoas, os seus pacientes, sobre uma alimentação equilibrada, adequada e recentemente, agora há pouquíssimo tempo, teve uma mudança bem significativa nessa pirâmide. Muitos de vocês falaram: Patrícia, faz um vídeo falando sobre essa mudança, afinal de contas, eles estavam errados, o que eles perceberam que mudou, o que isso faz, né, com relação à nossa rotina, o que isso muda de fato nas orientações atuais. Vamos falar sobre isso, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já tinha ouvido falar nesse conceito da pirâmide alimentar, se você utilizava ela como guia aí na sua alimentação do dia a dia, ou não, se você nem sabia que isso existia, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso é super importante para mim, isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, que você confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que gosta desses assuntos de nutrição e se interessa por esse tema, compartilha esse vídeo, vamos juntos ampliar essa nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. A pirâmide alimentar mudou recentemente. Antigamente a base dela eram os carboidratos, era pão, arroz, macarrão, todos esses carboidratos. Depois, acima a gente tinha os legumes, verduras, frutas, proteínas e por cima a gordura. Hoje em dia, a gente já sabe que essa mudança aconteceu no sentido da base, que hoje em dia a base são justamente os alimentos minimamente processados, ricos em fibras, micronutrientes, proteína adequada. No meio entram os carboidratos de melhor qualidade e as gorduras boas, e em cima ficam os ultraprocessados. Eu vou te explicar primeiro, afinal de contas, qual é a diferença de alimento in natura, processado, minimamente processado, ultraprocessado, para você entender melhor, porque essa é uma parte muito importante para você entender melhor por que teve que ter essa mudança na pirâmide alimentar. A primeira pirâmide alimentar que foi criada pela USDA lá nos Estados Unidos na década de 90, de 1990, do século passado, falando justamente sobre como as pessoas deveriam incorporar os alimentos no dia a dia. E esse conceito de pirâmide é um conceito muito interessante, porque a pirâmide, né, obviamente tem o formato piramidal, então tem a base dela, que seriam os alimentos que a gente deveria consumir mais ao longo do dia, a base, né, que sustentava a nossa alimentação, e com o passar dos níveis da pirâmide, você ia consumindo cada vez menos alimentos. Essa primeira pirâmide foi feita levando em consideração muito aquele perfil da época, em que as pessoas, o ideal mesmo dos agentes de nutrição, de saúde pública, da área médica, era prevenir deficiências nutricionais e reduzir as doenças cardiovasculares que estavam começando a ficar muito prevalentes naquela época. Era uma pirâmide muito mais simplificada do que a gente hoje em dia fala sobre pirâmide alimentar, e a maior parte dos alimentos, esse é um ponto muito importante, na época de 1990, era preparada em casa, né, as pessoas não tinham tanto hábito de comprar alimentos industrializados, não tinham tanto hábito de pedir comida, era muito caro antigamente, né, você pedir uma comida ou sair para comer fora. Na época de 1990 e pouco, e até mesmo do começo dos anos 2000, a alimentação era muito diferente do que é hoje em dia por conta da quantidade de industrializados que a gente comprava no supermercado. Se você é daquela época ou até mais velho, você deve se lembrar que normalmente naquela época não tinha tanto produto industrializado, congelado, de pacotinho, as pessoas não compravam tantos produtos ultraprocessados, e até mesmo a própria forma de produzir os alimentos industrializados era diferente. Então isso também, obviamente, não tinha como ser levado em consideração, porque não existiam esses produtos, né, com tanta disponibilidade assim na rotina alimentar das pessoas. Então, uma das questões também é que naquela época os estudos com relação à nutrição e com relação ao metabolismo vinham sendo feitos, é claro, mas não estavam tão avançados ao longo, como foram ficando avançados, né, ao longo dessas décadas todas que se passaram. Então, hoje em dia, a gente já sabe que o corpo reage diferente a calorias de alimentos minimamente processados e de ultraprocessados. Esse conceito é um conceito importante para eu falar para você antes de a gente continuar o vídeo, porque existe um alimento que é processado, que é um alimento que passa pela indústria, alimentar. Se você me fala que você não consome processado nenhum, provavelmente você é uma pessoa que tem uma plantação ou uma criação de animais e vive da própria subsistência. Ou seja, que você vive, né, num lugar que tem
terra para você plantar os seus produtos, tem galinha, tem criação de bicho, então você mata o bicho para comer, você planta alface, tomate, o que quer que seja para comer. É muito difícil que você não consuma alimento industrializado nenhum, porque até mesmo o arroz que você compra teve um processo de industrialização. Até mesmo a aveia que você compra teve um processo de industrialização. Só que é diferente uma aveia que é minimamente processada do que uma barrinha de cereal feita com aveia, que é um alimento mais ultraprocessado, entendeu? Isso tem muito a ver, inclusive, para você verificar mais facilmente se o alimento que você tem hábito de consumir é muito processado ou não, com o número de ingredientes que tem no rótulo do alimento. Essa é uma dica muito importante, aquelas linhas e linhas e linhas e linhas, mostram que ele já foi muito processado, tem adição de muitos ingredientes ali, e também o tipo de ingrediente que aparece no rótulo. Se aparecem siglas, números, coisas que você lê, você não entende, parece até uma embalagem de shampoo, ao invés de uma embalagem de biscoito, por exemplo, né, brincadeiras à parte, com relação a nomes esquisitos que você não consegue identificar, provavelmente esse produto é um produto mais ultraprocessado. Tem um consenso científico hoje, e ele foi muito utilizado como base para fazer essa nova pirâmide alimentar, sobre o impacto justamente desses ultraprocessados no nosso organismo. Esses alimentos são criados, né, são produzidos, desenhados em laboratório para serem rapidamente digeridos, altamente palatáveis, ou seja, com um sabor maravilhoso. Ou ele é muito doce, ou ele é muito salgadinho, ou ele é muito crocante, e eles dão pouca saciedade. Por quê? Porque eles são alimentos que são feitos para você consumir cada vez mais. É como se ele ensinasse o seu cérebro a querer cada vez mais disso. Eles produzem picos de glicose no nosso organismo muitas vezes, picos de insulina, né, porque teve pico de glicose, e uma resposta hormonal que pode favorecer o armazenamento de gordura. Além disso, a gente sabe que por eles terem muitos carboidratos simples, muitos açúcares, terem uma predisposição diferente com relação a ingredientes que estão ali, menos fibras naturais, eles podem alterar a microbiota intestinal, né, o balanceamento de bactérias e leveduras que estão presentes no nosso intestino, boas e ruins, podem reduzir a formação de ácidos graxos de cadeia curta e afetar até mesmo o GLP-1, que é aquele hormônio da saciedade que tanto a gente fala hoje em dia, a própria leptina e a própria grelina. Então, isso pode mudar a própria questão de fome e saciedade. Então, o que acontece é que as pessoas que consomem muitos alimentos ultraprocessados têm uma ingestão calórica maior ao longo do dia delas, mesmo sem ter uma percepção consciente. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não como muitas vezes ao longo do dia, eu não como grandes volumes de comida, mas quando a pessoa consome muita comida ultraprocessada e você vai analisar a alimentação, ela é densamente calórica e com esses problemas hormonais, muito carboidrato simples, muito sal, muito açúcar, muita gordura trans, então ela tem um impacto metabólico pior no nosso organismo. Agora que você já entendeu então esse conceito de alimento processado e ultraprocessado, é importante que a gente fale sobre essa questão da nova pirâmide alimentar. A base dela agora é composta justamente por alimentos in natura, ou seja, aqueles fresquinhos, entre aspas, que a gente compra na feira, que a gente compra no hortifruti. Até brinquei, né? Se você consegue viver numa fazenda ou num sítio, você consegue produzir o seu próprio alimento, né? Tudo que não foi industrializado é in natura. E também os minimamente processados, como eu te dei o exemplo, né? A aveia, o arroz, um pão que você faz com poucos ingredientes, ok? Mas preferencialmente ricos em fibras, micronutrientes e a proteína de boa qualidade adequada. Não vai entrar ali embaixo um nugget, uma salsicha, mas vai entrar um frango, uma carne, um ovo, um peixe, um grão de bico, uma lentilha, entendeu? A base da alimentação é essa, a base da pirâmide é essa. No meio entram as proteínas de boa qualidade, desculpa, os carboidratos de boa qualidade, na verdade. Aí sim, preferencialmente as leguminosas, os cereais integrais, os alimentos que são boas fontes de carboidrato, mas já vem também com fibras ou proteínas. E também as gorduras boas, bem escolhidas, as gorduras vegetais, o azeite, o abacate, a chia, a linhaça, tudo isso entra ali. E, claro, né, respeitando sempre o seu próprio contexto pessoal, individualidade, necessidade. No topo
na pontinha da pirâmide é que ficam os ultraprocessados. Eles não vão ser proibidos, mas eles vão ser reduzidos, eles são encarados como uma exceção para a nossa alimentação do dia a dia. Isso é fundamental quando a gente entende que o problema, na verdade, não é o carboidrato em si. O problema, na verdade, nunca foi a gordura tá lá em cima, e sim o tipo de gordura que você consumia. Se você consome uma gordura de boa qualidade, que é o que hoje em dia a gente já preconiza, ela não tem que ser uma porção mínima do seu dia, ela pode estar no meio da pirâmide, em uma porção maior, porque ela também vai te ajudar a melhorar o trânsito intestinal, vai ajudar a melhorar o controle do açúcar do sangue, vai ajudar a dar mais saciedade. O problema é se é uma gordura trans, que está presente no alimento o super processado, ultraprocessado. Então, por isso que os processados ficam lá em cima. O problema mais moderno hoje em dia não é falar, o carboidrato mudou, o carboidrato saiu da base e foi para o meio, então estamos recomendando menos carboidrato. A questão não é necessariamente essa, e sim o tipo de carboidrato que está aparecendo. Antigamente, na base da pirâmide, aparecia, como eu te falei, pão branco, arroz branco, macarrão branco, batata branca. Hoje em dia, a gente já pensa mais num carboidrato mais rico em fibras, em gorduras boas, que tenham uma digestão melhor, que nutram mais o nosso intestino, que deem mais saciedade, que ajudem a controlar o açúcar do sangue, tem um menor impacto glicêmico. Acho que a gente sabe hoje em dia que os picos de insulina causam inflamação crônica de baixo grau no nosso corpo, né, para muitas pessoas. Então, diminuir isso, esse efeito negativo do excesso de carboidrato simples, também é uma nova estratégia. Já os carboidratos de alto impacto, né, que são ultraprocessados, eles têm um alto impacto que a gente chama de insulinêmico, ou seja, eles produzem muita insulina e tem pouca saciedade, porque quando a gente produz muita insulina, ela vai pegar aquela glicose que está ali rápida, que foi rapidamente disponibilizada, e vai jogar para a célula de gordura. Então, vai ter uma queda nos níveis de açúcar do sangue, de glicose, e com isso você vai ter mais fome. E, assim, é isso que muitas pessoas da indústria alimentar querem, que você fique o dia inteiro com fome, que você fique o dia inteiro buscando consumir mais alimentos que eles vendem, entendeu? Então, por isso que essa resistência à insulina, com o passar dos anos, acabou surgindo para muitas pessoas, porque o padrão alimentar das pessoas mudou. Hoje em dia é muito comum você ver um carrinho de supermercado das pessoas lotado de alimentos industrializados que elas nem percebem que pegam. São aqueles nuggets, as salsichas, as pizzas congeladas, a lasanha pronta, tudo que já é pré-pronto, que facilita, que organiza o dia. A pessoa busca muita praticidade, mas quando, assim, vai comprar, não observa o rótulo, não vê se é uma coisa de boa qualidade. O problema não é você comer uma lasanha, é você comer uma lasanha que tem muitos trilhões de ingredientes ali, ao invés de você fazer uma lasanha em casa com uma massa integral, com uma carne que você comprou de boa qualidade, com um molho de tomate que você fez em casa. É um alimento completamente diferente se você for parar para olhar do ponto de vista nutricional, calórico, o tipo de gordura, o tipo de proteína, o tipo de carboidrato, os conservantes, corantes, não tem, entendeu? Então isso faz muita diferença na sua saúde. Outra questão também foi a proporção de proteína que está sendo indicada nessa nova pirâmide. Hoje em dia a proteína está com um papel maior também. Eles estão encontrando mais, né, as diretrizes, um equilíbrio sobre os macronutrientes, e é interessante que ela tenha ficado na base, porque realmente a proteína é muito importante para a nossa saúde. Ninguém aqui está falando que você vai ter que consumir uma dieta hiperproteica, mas focar em boas fontes de proteína e justamente tentar comer proteína em todas as refeições é uma estratégia muito interessante. Principalmente quando a gente pensa em proteínas, mais uma vez, pouco processadas, né, não processadas, e uma proteína de alto valor biológico. Então, de fato, a proteína ajuda a prevenir a sarcopenia, ajuda a melhorar o sistema imunológico, ajuda na saciedade, ajuda mesmo no controle do açúcar do sangue, ajuda na construção de massa muscular. Então, é muito importante você ter uma proteína equilibrada e dividida ao longo do seu dia. Na verdade, a ideia que eu quero que você saia daqui do vídeo, né, que é o que eu já venho falando há muito tempo e realmente a nutrição como um consenso já vem falando há alguns anos. A base da nossa alimentação deve ser legume, verdura, fruta, proteína boa, gordura saudável. E sim, os carboidratos podem entrar desde que sejam carboidratos saudáveis. Essa história da base, ser pão, arroz, macarrão, farinha, não adianta, porque isso não vai nutrir o nosso corpo com os nutrientes que a gente precisa. E se a gente consome de uma forma realmente exagerada, sem equilíbrio, pode dar, sim, problemas metabólicos pra gente, principalmente se a gente já tem uma questão de saúde associada ou se a gente já tem um histórico familiar presente.
Com certeza, outra questão muito importante para levar desse vídeo é a questão de consumir pontualmente só os ultraprocessados e também não fazer deles a base da sua alimentação. Agora eu quero saber de você, como é a base da sua alimentação aí no dia a dia? Quais são os alimentos que você mais consome, os que você menos consome? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.